que no momento mais crítico da pandemia do coronavírus houve uma avalanche de cancelamento de reservas. Isso não é nenhuma novidade para você, certo? Mas e se eu te disser, se eu te contar que nesse momento algumas acomodações estão batendo recorde de reservas e faturando mais do que antes da pandemia? Você sabia disso? E o motivo é que algumas hospedagens estão em alta, estão sendo mais procuradas nesse momento pós-pandemia. E na aula de hoje eu vou revelar para você quais hospedagens são essas que estão em alta e mais, como você pode tirar proveito disso e aumentar o faturamento da sua acomodação. Simbora? Então, para começar a aula de hoje, já vamos com essa pergunta assim, ó. Quais foram os impactos da pandemia do coronavírus no setor de hospedagem? Eu poderia fazer uma aula só falando dos impactos da pandemia do coronavírus, mas o que interessa pra gente, que trabalha com acomodação, com hospedagem, seja pousada, seja aluguel de temporada, ou meio de hospedagem que for, o que interessa pra gente é saber o que isso vai impactar no nosso negócio. E como que a gente tira proveito? O que a gente pode fazer com as novas tendências, né? Quais as formas, quais as ferramentas que a gente pode usar? Diga-se de passagem, eu já gravei um vídeo mostrando o que o Airbnb aprendeu, o que o Airbnb enxergou, né, com a transformação da pandemia nesse setor e o que ele fez, qual foi a movimentação que ele se antecipou, inclusive, para atualizar a sua ferramenta e fazer com que os hóspedes, os viajantes, passem a utilizá-la, porque ele entendeu que ia ter um movimento, ele entendeu que ia ter uma transformação. E aí o Airbnb fez a maior atualização da sua história, para quê? Para surfar a onda do impacto que o coronavírus vai ter na sociedade, tá? Então vamos lá. Quais foram os impactos da pandemia do coronavírus no setor de hospedagem? E eu já vou passar para o próximo flipchart, que é o seguinte. Com a pandemia do coronavírus, teve algumas coisas que ficaram muito fortes, né? O que a gente teve? O que a gente vivenciou? A gente teve o isolamento social, a gente teve a quarentena, o distanciamento, o fechamento de fronteira, as restrições de circulação de pessoas. Então, isso ficou muito forte durante um período de tempo, né? A gente não podia sair de casa. Então, o que aconteceu? As pessoas surgiram com novas necessidades. E essas necessidades podem ser de várias esferas, desde as esferas de entretenimento, aumentou o consumo de streaming, teve mais assinantes do Netflix, tem o Amazon Prime, tem o Telecine, tem o HBO Max. Teve muitos streamings que aumentaram os seus assinantes. Por quê? Com o distanciamento, né, as pessoas com novas necessidades consumiram mais esse tipo. Vocês lembram das lives dos cantores? Hoje em dia você não tem tanta live, certo? Por quê? Porque na época a necessidade das pessoas era essa. As pessoas precisavam de entretenimento online, já que não poderiam estar mais juntas, né? Não poderiam aglomerar. Isso eu só estou falando de entretenimento para usar como exemplo, mas também tem a questão do trabalho. Como não podia mais encontrar, não podia sair de casa, não podia ter contato físico, o que aconteceu? O trabalho online, o trabalho remoto cresceu. Ou as empresas trabalhavam assim, ou não tinha alternativa, não tinha o que fazer. Então, no caso da esfera profissional, o trabalho remoto ganhou muito mais força. Usando esses exemplos do entretenimento, do trabalho, o que a gente entendeu disso tudo? Que houve uma mudança no comportamento dos clientes. Eu coloquei cliente, mas aqui também poderia ser pessoa. É porque eu coloquei cliente já pensando em trazer um pouquinho mais para o nosso setor, que é o das hospedagens. Então, quais mudanças no comportamento do cliente a gente teve? No setor de hospedagem, a gente teve algumas. Por exemplo, com a necessidade do isolamento, qual que foi um comportamento? Buscar hospedagens mais remotas, buscar hospedagens mais afastadas, buscar hospedagens que pudessem comportar o seu grupo, a sua família. Só que isso, eu vou parar por aqui porque eu vou aprofundar daqui a pouco. Aqui eu só estou trazendo um contexto, um enredo, para você entender por que eu estou trazendo à tona esse assunto. E também para entender, para fechar o raciocínio, das hospedagens que mais faturam, das hospedagens que estão sendo mais buscadas nesse momento de pós-pandemia. Isso já deixa eu fazer uma observação aqui, na verdade duas. Primeira observação, a pandemia não acabou. Eu estou chamando de pós-pandemia, que na verdade eu quero dizer o seguinte, aquele momento de caos, que teve o ápice de pessoas morrendo, que a gente não podia sair de casa, eu quero acreditar que o pior já passou, tá? E agora com a vacinação, né, com a redução do número de internados, no número de óbitos, número de contaminados, eu quero acreditar, e eu estou entendendo, os números mostram isso, que a pandemia está ficando para trás, pelo menos o período mais crítico. Mas a observação que eu quero fazer aqui é o seguinte, não deixe de seguir as medidas sanitárias, uso de máscara,
Se for o caso, distanciamento social, enfim, cada região, cada cidade tem as suas medidas e, por favor, respeite. Eu não quero dizer que a pandemia acabou. Eu estou chamando de pós-pandemia como uma forma de falar que o pior já ficou e os números estão indicando que a gente está, sim, voltando à normalidade. Tá? Mas muito cuidado. E a segunda observação é o seguinte, gente, para você me ajudar, o que eu vou te pedir? Se inscreve no meu canal para você ficar mais conectado com os conteúdos que eu gero. Se gostou do vídeo, curte, porque o YouTube entende que o meu conteúdo é bom e entrega para mais pessoas, assim você me ajuda. E se você quiser assistir meus futuros vídeos e não perder, é só clicar no sininho, que o sininho te avisa quando eu subir um novo vídeo para cá. Combinado? Assim, eu te ajudo com esse conteúdo sem cobrar nada por isso e você me ajuda fazendo essas coisas. E se quiser enviar para alguém, algum anfitrião, algum pousadeiro ou alguém que você conhece que trabalha com hospedagem ou que você acha que esse conteúdo vai ser útil, fica à vontade. Você me ajuda muito e eu te agradeço, tá bom? Então a gente está falando o seguinte, ó, o coronavírus, com todo esse lance do distanciamento social, do afastamento, da quarentena, criou novas necessidades. E aí, o que isso desencadeia? Mudança no comportamento dos clientes. E para trazer para o meio de hospedagem, para o nosso setor, mudança no comportamento dos hóspedes, tá? E olha que legal. Aqui são 3 pontos. Então, o primeiro ponto é o quê? Tendência. Por quê? Porque se a gente está falando que as pessoas estão com novas necessidades, e se elas estão com novas necessidades, elas vão se comportar de maneira diferente, isso implica em novas tendências. E eu já gravei na verdade, mais de uma aula mostrando as novas tendências por conta dos impactos, né, da transformação que a pandemia causou na sociedade. E aí, qual que é o legal disso tudo? O legal é que a gente, na verdade, tem formas de tirar proveito, de entender esse movimento e fazer alterações, fazer talvez modificações, agir para fazer o quê? Com que nossa acomodação, nossa hospedagem se torne mais atrativa nesse momento, né? Porque já que tem um novo comportamento, as pessoas estão com novas necessidades, você tem que fazer com que a sua acomodação, que a sua hospedagem atenda a esse público, atenda essa demanda. E como que eu te ajudo com isso? Só dá uma olhada nos últimos vídeos que eu gravei, que eu mostro as tendências. Por isso que eu não vou me aprofundar aqui nessa aula. Aonde eu vou me aprofundar? Novos públicos, os hóspedes, e nas hospedagens em alta, para você entender quais hospedagens nesse momento estão faturando mais, estão batendo recorde de reservas comparando com antes da pandemia. É mole isso, porque nesse momento de pandemia a gente viu que teve muitos cancelamentos, né? Nós anfitriões, se você trabalha com pousada, ou seja o meio de hospedagem que for, você certamente sofreu no ápice da pandemia com uma chuva, uma enxurrada de cancelamento. Mas depois que o pior passou, o pior no sentido de restrições, que não podia sair de casa, aquele isolamento total, depois que passou, algumas hospedagens, pasmem, estão conseguindo resultados melhores, maiores do que antes. E aqui eu vou te explicar melhor isso, tá? E vamos passar no quadro, vamos aproveitar deixa, ó, hospedagens mais reservadas pós-Covid-19. Eu fiz aqui uma simplificação desse esquema aqui, tá? As pessoas com novas necessidades, elas adotaram um comportamento diferente e isso traz novas tendências. E quais são essas tendências? Como eu te falei, eu já gravei mais de um vídeo falando das tendências e hoje eu vou me aprofundar nas hospedagens que estão em alta, tá? Mas para eu falar das hospedagens que estão em alta, vamos primeiro começar com os públicos, os novos públicos. E eu deixei em branco de propósito para quê? Para a gente construir um raciocínio, tá? E o primeiro público que eu quero falar com você é o mais forte, o mais em alta nesse momento. Por quê? Porque como eu estava explicando ali no exemplo que eu dei, que as pessoas estão com novas necessidades, e eu trouxe o exemplo do trabalho, o que aconteceu? Muitas empresas, muitos negócios viram que não tem necessidade da pessoa estar fisicamente presente ali no escritório, ou seja, onde ela trabalha, para fazer a coisa acontecer, né? O coronavírus acelerou um processo, né, de trabalho remoto que talvez a gente só fosse a conhecer daqui a 10, 15, 20 anos. A pandemia acelerou muito isso, tá? E o que isso mostrou? O que isso revelou? Que as pessoas podem produzir, podem ser produtivas trabalhando de casa, de home office, ou trabalhando de algum outro lugar que tem uma estrutura de trabalho, né? Que tem uma internet boa, enfim, tem uma estrutura mesmo, de fato, um escritório, um lugar com que possa trabalhar. E agora a gente vai entrar nesse primeiro público que está muito forte, que está com uma presença muito grande nesse momento pós-pandemia, responsável por muitas reservas. E deram um nome um pouquinho diferente para esse público. Quer ver só? Ó,
é uma junção de duas palavras em inglês. Eu vou colocar entre aspas aqui. Bleasure. Bleasure é a junção da palavra pleasure, de prazer, com business, trabalho. Na verdade é o contrário, business mais pleasure. Bleasure. O que isso quer dizer? Como as pessoas e as empresas de negócios entenderam que sim, é possível produzir e trabalhar remoto, as pessoas, elas passaram a procurar estadias, acomodações que conseguissem atender a sua demanda de trabalho, principalmente tendo uma internet boa e uma bancada, um espaço para trabalhar, e também conseguissem atender requisitos pessoais, de lazer. As acomodações preparadas para receber hóspedes que querem trabalhar e também oferecem recursos, amenidades e conforto que atendem a necessidade da vida pessoal e também proporcionam um pouco de lazer, talvez com Netflix, por exemplo, para o hóspede. Essas acomodações tiveram um aumento de procura, tá certo? Por quê? Porque esse público aumentou muito. Na verdade, a gente pode dizer aqui que foi um novo público criado por conta de todo esse contexto da pandemia, que é o público bleisure. São as pessoas que, beleza, precisam trabalhar, mas não por causa disso elas precisam estar fisicamente no escritório. Elas podem reservar uma acomodação na mesma cidade ou em alguma região próxima, ou longe mesmo. Isso não é um empecilho, a distância física não é um fator que interfere na produtividade, e elas podem unir, né, o fato de estar trabalhando com o fato de estar em um local diferente. Como na pandemia todas as pessoas ficaram trancafiadas, ficaram muito tempo em casa, aumentou essa necessidade de precisar estar em um local diferente, né, para dar uma arejada, para pensar um pouco fora da caixa, para sair um pouco daquele ambiente que pessoas foram obrigadas a ficar meses, tá certo? Então esse é o primeiro e principal público, o bleisure. Pessoas que, via de regra, ficam até mais tempo, estadias mais longas, porque elas estão ali a trabalho e também atendem a necessidade de lazer. Então esse é o primeiro público que estava super em alta, tá certo? E agora vamos entrar no segundo público. E olha só, o que aconteceu? Ainda nessa história de pandemia, as pessoas ficaram em casa. Muitas pessoas, muitos amigos, muitos parentes não podiam ver uns aos outros. Por quê? Porque não moravam no mesmo local, então tiveram que recorrer à tecnologia, a recursos como videoconferência, para, de certa forma, se aproximar de seus amigos ou familiares. Mas, uma vez que as restrições, né, de circulação, as fronteiras foram reabrindo, o que esses grupos, essas famílias, esses amigos pensaram, planejaram fazer? Se encontrar, viajar ou ficar junto. Então, foi identificado uma demanda de grupos grandes procurando uma acomodação, uma hospedagem. E aí, esse vai ser o nosso segundo público aqui, ó, grupos, tá? E isso daqui, o interessante é o seguinte: o Airbnb, através de seus dados, seu banco de dados, identificou um aumento de procura de acomodações por grupos grandes, né? Grupos que estavam procurando um lugar, uma acomodação, para quê? Para ficar junto, para se conectar, para matar a saudade. Então, esse foi um levantamento interessante. Por quê? Porque para atender público não é qualquer tipo de hospedagem. E aí, daqui a pouco, você vai ver qual tipo de hospedagem se beneficiou com isso. E, no meu caso, por exemplo, eu administro apartamentos aqui no Rio de Janeiro e uma casa em Angra dos Reis. E essa casa em Angra dos Reis, que obviamente comporta mais que um apartamento, de fato, teve e está tendo uma alta procura. Por quê? Porque exatamente esse tipo de público, esse tipo de perfil de hóspede, que viaja em família, com os amigos, que já há muito tempo não fazia isso e agora queria se conectar de novo. Então, olha que interessante, olha que oportunidade a gente não está tendo de trabalhar acomodações como casas, acomodações que podem e que tem estrutura, espaço para receber grupos. E grupos, qual é uma outra grande vantagem de receber grupo? O valor da diária é maior. Então aqui, ó, por exemplo, tem uma baita oportunidade. E no próximo Flipchart eu vou apresentar para vocês por que isso é uma grande oportunidade, quais hospedagens e acomodações estão tirando proveito disso. E por último, né, para fechar aqui, os públicos que tiveram maior alta nesse momento pós-pandemia, que eu estou chamando de pós-pandemia, são casais. E por que casais? Faz sentido isso, Henrique? O que acontece? No momento da pandemia, os casais ficaram muito tempo em casa,
né, muito tempo juntos, e tem inclusive estudos que falam que o número de divórcios disparou. Eu não sei se isso é verdade, mas até que faz sentido. Né? O que aconteceu? Casais, principalmente casais com filhos, depois que passou esse momento, né, de isolamento total, esses casais quiseram viajar, né, que queriam sair de casa. Na verdade, eu vou até me corrigir, não necessariamente viajar, eles queriam sair de seus lares, ir para lugares diferentes, ir para acomodações com alguma estrutura, um lugar para aproveitar, com mais espaço, enfim, não necessariamente viajar, mas se acomodar, passar um tempo em outro lugar, em outra acomodação, na verdade, tá certo? Principalmente casais com filhos, né? Imagina ser um casal com filho que mora dentro de um apartamento de 1, de 2 quartos. Foi identificado sim o aumento de procura de reservas por casais. E o mais curioso disso é na mesma região. Então, por exemplo, eu moro no Rio. Eu, de fato, recebi reservas de pessoas que moram no Rio. Por quê? Porque elas queriam, né, sair do ambiente que elas moravam e ficar em um lugar diferente. Tudo bem, tem umas acomodações aqui que ficam dentro de condomínio, que oferecem uma estrutura de lazer. Olha que legal. E, inclusive, tem um nome para esse público que viaja, né, se hospeda na mesma região ou cidade, chama staycation. Staycation é a junção do stay com vacation, que traduzindo livremente por mim, seria férias no mesmo local. Não necessariamente você precisa viajar. Tá? O staycation foi sim um público identificado, e principalmente por casais, e principalmente casais com filhos, né, que queriam sair um pouco daquele ambiente depois de ficar tanto tempo isolado. Tá certo? Então, ó, de público, nós tivemos esses 3 que empresas como o Airbnb identificou, levantou, que estão buscando mais acomodações nesse momento pós-pandemia, tá? Mas beleza, a gente chegou até aqui, Henrique, faz todo sentido, falamos de público, mas a aula não é sobre hospedagem? Sim, eu passei isso aqui com você para quê? Para agora que eu vou falar sobre hospedagem, fazer mais sentido, né? Para eu não chegar e só dar informação para você, eu gosto de explicar o porquê, eu gosto de construir o raciocínio para quê? Para que todo o contexto faça sentido e fique mais fácil o aprendizado, fique mais didático, tá certo? Então agora que a gente falou sobre público, quais foram e quais são as hospedagens que nesse momento que você está vendo esse vídeo estão tendo mais procura por reservas? E como eu falei, inclusive batendo recorde de faturamento se comparado com o momento antes da pandemia, viu? Então vamos a elas? Então, como ponto de partida, qual que é a primeira hospedagem, o primeiro tipo de hospedagem que está mais em alta, que está bombando mais nesse momento? E aí vamos lá, porque essa parte é bem interessante. Hospedagens em alta. A primeira que eu coloquei aqui, e foi de propósito mesmo, áreas rurais ou longe dos grandes centros. Por exemplo, chácaras, sítios, chalé e etc. Tem uma tendência desse momento pós-pandemia que chama turismo descentralizado. Inclusive, tem um diretor do Airbnb, que chama Leonardo Tristão, que ele afirmou o quê? Que o Brasil será redescoberto. O que ele quis dizer com isso? Antes da pandemia, né, a grande parte das acomodações, das hospedagens disponibilizadas, por exemplo, dentro do Airbnb, estava muito concentrada nos grandes centros. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Balneário Camboriú e etc. E aí, o que está acontecendo nesse momento pós-pandemia? Já que a gente passou por essa fase do isolamento, da quarentena, do distanciamento social, adivinha qual tipo de acomodação, de hospedagem, teve um aumento drástico nas procuras? As acomodações que ficam em zonas rurais, as acomodações que são mais afastadas do grande centro. Por quê? Porque as pessoas que queriam ficar isoladas, não ter nenhum tipo de contato, recorreram a esse tipo de acomodação. E olha que legal que aconteceu. As cidades com até 50 mil habitantes tiveram um aumento de 50% de procuras de reservas, né, em suas acomodações. Então, esse momento pós-pandemia é um momento muito oportuno e propício para quê? Para dar oportunidade a acomodações, hospedagens mais isoladas. Né? E isso, para mim, é bom, eu enxergo com bons olhos isso. Por quê? Tira o protagonismo, tira essa concentração dos grandes centros, né? E começa a dar mais chance, mais visibilidade, mais oportunidade para acomodações remotas, né? Para pessoas que gostam de ser anfitriões em áreas mais remotas, isoladas, rurais, certo? Então, essa daqui é um dos pontos chaves, essa que eu digo, esse tipo de hospedagem. Chácaras, sítios, chalés, né, pousadas que fogem um pouco dos centros, das cidades. Teve um número muito grande de procura, está tendo nesse momento. Inclusive,
Lembra o seguro público que eu falei, de grupos, né? Grupos de amigos, familiares? Qual é o tipo de propriedade de acomodação que tem potencial de receber mais grupos? Chácaras, sítios, chalés, fazendas. Então você está vendo, esse tipo de acomodação está muito em alta. Inclusive, recentemente no meu Instagram, uma pessoa que tem acomodação lá em Teresópolis, se eu não me engano, na região de Granja Comari, onde a seleção brasileira treina, falou para mim o seguinte: Henrique, eu nunca tive tanta procura, tanta reserva. E aí, nessa hora, já me veio o estalo. Por quê? Porque é o tipo de hospedagem que está em alta. Então, se eu pudesse dar a medalha de ouro para o tipo de hospedagem que está bombando nesse momento, são essas hospedagens, que estão em áreas rurais ou mais afastadas dos grandes centros. Afinal, faz sentido. E muito por isso, por conta do que eu te falei, do turismo descentralizado. Tirar esse protagonismo dos grandes centros. Olha essa oportunidade que o coronavírus está trazendo. É óbvio que o coronavírus foi devastador, foi péssimo, matou muitas pessoas, faliu muitas empresas, sem precedente histórico. Mas está deixando um legado nesse setor da hospedagem. E a gente tem que enxergar isso, entender a oportunidade e, sim, tirar proveito. Por que não? Então, por exemplo, qual é uma forma que você poderia tirar proveito disso? Se você é um anfitrião ou se você conhece alguém que tem uma acomodação numa área mais remota, dá aí uma oportunidade de você fazer um negócio, de você administrar, de você fazer isso acontecer, certo? Por quê? Porque agora tem mais demanda, tem mais procura, as pessoas querem isso, querem isolar, querem sair, né, das metrópoles de São Paulo, do Rio, querem outros tipos de alternativas, né, de acomodação. E qual que é o segundo aqui? O segundo, por mais óbvio que pareça, depois de tudo isso que a gente conversou, é a estrutura de home office. Home office é nada mais, nada menos que escritório. Então, já que aumentou, né, o número de pessoas que querem uma acomodação para também trabalhar, isso tem que estar claro que a pessoa vai conseguir. Como isso fica claro? Colocando a velocidade da internet, coloca no título a velocidade da internet. Se você não tem internet muito boa, considera contratar uma boa. Não paga muito mais caro por isso, é R$20 a mais na mensalidade. E aí você coloca a velocidade da internet no título, você coloca foto da bancada, do escritório, da cadeira ali, da onde a pessoa pode trabalhar. Não é nada do outro mundo, mas a pessoa precisa saber que a sua acomodação tem isso. Porque o que acontece muitas vezes é a pessoa não sabe, você não mostra. A sua acomodação pode ser a acomodação ideal para aquele cliente, para aquele hóspede que está ali procurando. Mas se você não mostra, como ele vai saber? Não tem como. Então, muita coisa depende de você. E às vezes é uma atualização, uma configuração rápida, fácil. Título, foto de capa, ou tipo, colocar uma nova foto no álbum mostrando no escritório. E aí a pessoa, opa, aqui eu consigo trabalhar, tá certo? Então, as acomodações, as hospedagens que investiram em criar uma estrutura de escritório para a pessoa trabalhar e mostraram isso, se preocuparam em mostrar, deixar isso bem claro na hora que o hóspede está procurando uma estadia, com certeza está colhendo os frutos agora, certo? Então, por exemplo, se você está considerando fazer uma obra, uma reforma na sua acomodação, na sua pousada, considera investir, né, em fazer um escritório melhor organizado, um escritório mais pensado, mobiliado. Eu, por exemplo, estou pensando em pegar um apartamento que eu administro para fazer umas obras. E agora, o que vai ser prioridade da minha obra? Criar uma estrutura bem feita de escritório. Para quê? Para eu colocar nas fotos, para o hóspede ver que ali foi pensado para isso, e aí atrair esse público, essa nova demanda. E vamos para a próxima, hospedagem alta. E na verdade, não é necessariamente uma hospedagem alta. Eu vou explicar para você. O que nós temos aqui, ó? Eu coloquei espaçosas. Desculpe pela falta de clareza, mas eu faço questão de te explicar. O que eu coloquei? Mais de um quarto. Com o isolamento social, todo esse lance do distanciamento, o que as pessoas, o que as famílias, o que os grupos, o que os casais passaram a valorizar. E isso, inclusive, vem um pouco do mercado imobiliário, uma tendência do mercado imobiliário. Que tendência é essa? Do aumento de procura de acomodações maiores, mais espaçosas, né, com mais cômodos. Então, uma coisa que foi identificada foi o aumento da busca por acomodações com mais de um quarto. Porque, pensa comigo, se as famílias, os casais, estavam cansados, estavam exaustos, não aguentavam mais ficar dentro de suas casas, de seus lares, seus apartamentos, quando eles saíam, eles queriam um lugar com mais estrutura, com mais espaço, né, com mais conforto, certo? Então, o que os números mostraram? Que teve um aumento de buscas e reservas em acomodações de 2 quartos, de 3 quartos. Eu mesmo, numa acomodação de 3 quartos que eu administro,
que fica num condomínio aqui próximo de onde eu moro, no Rio de Janeiro, tive um aumento nas reservas por conta disso. As acomodações de 3 quartos passaram a ser mais procuradas. Por quê? Porque as pessoas estão com essa necessidade de ter seu espaço, de ter seu lugar, de não ficar numa acomodação compacta. Elas querem seu espaço, seus quartos. Por isso que eu te disse que não é um tipo de hospedagem, mas na verdade é uma tendência de aumento na busca e nas reservas por acomodações mais espaçosas, com mais cômodos. Reflexo, né, desse isolamento que a gente passou, tanto parcial quanto total, tá certo? O que mais a gente tem? Infraestrutura de lazer. Por exemplo, eu administro apartamentos em prédios isolados e apartamentos dentro de condomínios. E os apartamentos dentro de condomínios que tem piscina, tem sauna, academia, brinquedoteca, parque infantil, enfim, tem uma estrutura, teve mais procura, teve mais reserva. Por quê? Porque, por exemplo, os casais com filhos procuraram esse tipo de lugar para se hospedar, para ter mais opção para criança, para se entreter, para poder fazer coisas diferentes. Então, nesse momento, né, ter uma área de lazer é sim um diferencial. Não é à toa que são hospedagens em alta. E quando a gente fala, por exemplo, de chácara, de sítio, de chalé, você não concorda comigo que muito provavelmente tem uma infraestrutura de poder nadar, de ter contato com os animais, de fazer uma atividade física, de correr, enfim. Esse tipo de acomodação também está alinhado com isso. Via de regra, uma chácara provavelmente tem uma piscina, tem um lago, se tiver um cavalo para fazer um passeio a cavalo, enfim. Via de regra, esse tipo de acomodação proporciona, tem alguma estrutura para o hóspede se entreter, para o hóspede passar o tempo, tá certo? Então, mais uma vez, procura por acomodações que tenham infraestrutura de lazer é assim um reflexo, né, de todo esse lance do distanciamento social. Faz sentido, não faz? O que mais a gente tem aqui para fechar? Ó? Equipadas e mobiliadas. Mais uma vez, desculpe pela falta de clareza, mas o que importa aqui é a explicação. Se essas famílias, se esses grupos estão com essa necessidade de sair de seus lares, né, de arejar um pouco, de buscar novos tipos de entretenimento, de um pouquinho mais de conforto, é natural que eles busquem acomodações mais equipadas, mais mobiliadas, que têm estrutura, inclusive para estadias mais longas. Inclusive, o Airbnb levantou as amenidades mais procuradas. Vamos a elas. Um Wi-Fi de boa qualidade, máquina de lavar, utensílios de cozinha, estacionamento e permitir pet. E aí você concorda comigo que esses tipos de amenidades, por exemplo, utensílios de cozinha, máquina de lavar, é um reflexo de qual tendência? De estadias mais longas. Né? Por quê? Porque agora que as pessoas podem trabalhar, né, fora do local físico, elas têm condições de ficarem mais tempos naquele local. Não precisa só ficar o final de semana, não precisa ficar só o feriado. Elas podem ficar 10 dias, 20 dias, por conta do trabalho remoto. Então, o que é mais natural que essas pessoas busquem? Acomodações mais confortáveis, acomodações mais equipadas, acomodações mais mobiliadas. Não faz sentido isso? Por isso que eu coloquei, mais equipadas e mais mobiliadas. E o mais interessante disso é o seguinte, nada impede, muito pelo contrário, faz todo sentido. Se você consegue atender a mais de um desses pontos, maior vai ser a busca pela sua acomodação. Por exemplo, se tem uma chácara que tem uma baita estrutura de home office, com uma internet boa, provavelmente a chácara vai ser espaçosa pelo seu perfil. Se tiver uma infraestrutura de lazer, uma piscina, um local para fazer esporte, enfim, e tiver bem equipada, bem mobiliada, com utensílios de cozinha, com lugar para parar carro, coisa para se alimentar. Se atender, por exemplo, a todos esses critérios, muito provavelmente essa chácara, essa acomodação está se dando bem, porque as tendências desse momento pós-pandemia é de procura de acomodações que atendam a esses critérios. E aí, provavelmente, você pode até aumentar o preço. Quanto mais você atender esses critérios, quanto maior você tiver compatibilidade com esses pontos, mais você pode cobrar. Por quê? Porque tem mais pessoas, tem mais hóspedes, tem mais busca por esse tipo de acomodação. Então, quanto mais você conseguir atender, mais procura você vai ter, mais reserva provavelmente você vai receber e mais condição você tem, por exemplo, de aumentar o preço e conseguir faturar mais. Que é o que está acontecendo com muitas acomodações, tá certo?
Então, assim eu me despeço, eu encerro a aula de hoje. Eu espero que esse conteúdo consiga, pelo menos, abrir sua cabeça e fazer você enxergar um pouco por trás das cortinas, por trás dos bastidores, por trás de tudo isso que a pandemia, o coronavírus causou, impactou e transformou a nossa sociedade. A gente entenda como isso impacta a gente e, principalmente, o que a gente pode tirar de lição, de aprendizado, colocar em ação e tirar proveito. Combinado? Então, te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. Até a próxima.